Boa noite, aqui é o professor Bruno, estudante mestrando no mestrado profissional em Educação Física em Rede, ProF, Polo UFS. Apresentação do trabalho final das problemáticas da educação física. Pois bem, nesse primeiro período, trabalhamos as principais problemáticas que foram amplamente debatidas do ambiente online. Nós, estudantes, trabalhamos as principais problemáticas que foram debatidas: abandono no trabalho docente, a relação entre a teoria e a prática, os aspectos legais da educação física, a indisciplina e o afastamento dos estudantes, o ensino do esporte, as questões de gênero, que abarcam dentro da educação física escolar, e os temas geradores. Eu vou dar uma visão geral das problemáticas, entrelaçando os principais aspectos entre elas. Iniciando com o abandono do trabalho docente. O abandono do trabalho docente nada mais é que uma desmobilização dos professores em relação às aulas em si, E esse abandono docente, uma das principais características, eles geram aulas pouco atrativas, uma não aprendizagem e uma certa acomodação dos alunos, Porque quando não gera aprendizagem, há uma acomodação dos alunos, com aquela situação de abandono docente. Ou seja, são as aulas monótonas que não despertam o interesse dos alunos e não, possivelmente, despertam aprendizagens. Esse abandono do trabalho docente, ele tem relação com a teoria e a prática, A relação entre a teoria e a prática. Por quê? Porque quando você trabalha bem esses dois aspectos, o abandono docente, ele diminui ou ele não ocorre, Porque há um trabalho, que requer do professor, um planejamento, inovação das práticas, utilização da tecnologia para essas práticas, para a teoria, e um diálogo e escuta com os estudantes. Outra relação que nós temos é com os aspectos legais da educação física, Quais são os documentos legais, que confirmam a presença da educação física no ambiente escolar. Esses documentos, legais, eles afirmam, por vários artigos e várias documentações, a educação física como componente curricular dentro da escola e a sua importância como esse componente, o seu papel, como na área de linguagens, ela é percebida como uma linguagem, e seu papel legal e importante frente às demandas da educação atual. Então, o que esses aspectos legais da educação física nos fornecem? Eles nos fornecem uma base legal da educação física escolar, nos fornece também uma percepção dos problemas que ocorrem dentro do ambiente escolar, e ele também propõe possíveis ações planejadas, baseadas nessa base legal. E ela também tem relação, essa base legal, a relação entre a teoria prática e o abandono docente, com a indisciplina e o afastamento, principalmente com o afastamento. E essa indisciplina e afastamento são provocados por fatores como saúde do estudante, como foi demonstrado em alguns textos, o aspecto da crença, que não foi colocado assim diretamente nos textos, que trabalhamos durante o curso, mas é uma vivência de alguns professores, em Cibate, que também colabora com as questões do gênero na educação física escolar, e uma falta de diálogo com os nossos alunos, com os outros professores, com a gestão da escola e com os familiares. Esse afastamento por saúde do estudante está atrelado às questões de liberação de atestado, questões realmente de saúde que podem provocar o afastamento de estudante quando devidamente legalizadas, que retomam a relação com aspectos legais da educação física, a sua incidência ou não dentro do contexto, por exemplo, do EJA, é um exemplo. E essa indisciplina e afastamento, ela tem relação, que as ações, elas estão entrelaçadas com o abandono do trabalho docente, a relação entre teoria e a prática e aspectos legais da educação física.
Outro ponto interessante como problemática aqui apresentada foi o ensino do esporte. Esse ensino do esporte dentro da educação física escolar, ele requer o quê? Ele requer um planejamento ampliado, a utilização de novas metodologias, formações inovadoras e um esporte da própria escola, né? Não na escola, o esporte na escola, o esporte da escola. E ele visa diminuir, essas ações visam diminuir o quê? O abandono no trabalho docente, eles visam diminuir também a indisciplina e o afastamento, né? Então são aspectos que o ensino diferenciado do esporte requer. Mas como é que é atualmente o ensino do esporte na escola? É um ensino do esporte de alto rendimento, onde prevalecem as capacidades físicas, né, o aprimoramento dessas mesmas capacidades e a diminuição das experiências livres, das experiências significativas para uma aprendizagem significativa dos nossos estudantes. Outra questão problemática, né, que ocorre dentro das aulas de educação física são as questões de gênero, né, que podem gerar também, né, o entremeado, né, de situações como a indisciplina ou o afastamento, podem gerar abandono do trabalho docente, né. Então, as questões de gênero visam o quê? Podem também, né, desculpa por ter citado, não ter citado, questões de gênero também podem desencadear no ensino do esporte, correto? Um exemplo claro é o ensino do futebol, e da maneira, vamos reforçar aqui, é a maneira como o esporte é ensinado dentro da escola, tá? O problema não é o esporte em si, mas sim as metodologias e a maneira como os professores desenvolvem esse trabalho dentro do ensino do esporte, tá? Então, um exemplo a questões de gênero relacionado ao esporte é a questão, por exemplo, do futebol, né? Em separar entre futebol masculino e futebol feminino, onde as meninas perdem a oportunidade de ter essas experiências significativas de aprendizagem no conteúdo do esporte e a modalidade futsal. Os temas geradores, em minha opinião, né, em minha visão, ele não seria assim uma problemática. De acordo com o texto de Freire, a problemática inserida no texto da pedagogia oprimida são as situações limites. Os temas geradores, eles surgem como uma proposta, né, que contribui para a diminuição, né, dos problemas de indisciplina e afastamento, os problemas, né, para diminuir o abandono no trabalho docente, clarificar a relação entre teoria e prática, né, e também contribuir para a diminuição, né, das problemáticas das questões de gênero da educação física, né. Os temas geradores surgem aqui com a possibilidade de apresentações, de um trabalho de desenvolvimento de aulas em que a avaliação, por exemplo, diagnóstica, ela é de suma importância para os sistemas geradores. Então, condizente a essa colocação de várias problemáticas, elas estão entremeadas, então elas não estão sozinhas, né, nesse campo aberto de problemáticas de educação física, porque várias delas guardam relações com as mesmas que foram colocadas aqui. Então, o abandono do trabalho docente possui relação com a teoria prática, com a relação da relação entre a teoria e a prática, entre os aspectos legais da educação física, a indisciplina, o afastamento, o ensino do esporte e as questões de gênero. Novamente reforçando, os temas geradores aqui para o professor, eles surgem como uma forma de desenvolvimento de um trabalho diferenciado para diminuir, para dirimir, né, essas problemáticas que encontramos durante os estudos realizados nesse primeiro momento do mestrado profissional. Agradeço a todos a atenção e tenham todos uma boa noite.